Dentro dessa percepção, deixa eu ver a hora aqui para eu não me empolgar muito e falar muito, são 8h09. Dentro dessa percepção de filhos que creem possuir marcas incuráveis por causa das tristes experiências que vivenciaram no relacionamento com seus pais, eu gostaria aqui de tratar de, agora entrando um pouquinho mais no meio aí teológico, né? De uma falsa doutrina que invadiu muitas igrejas, invadiu muitos seminários, invadiu muitos teólogos, mentes de muitos pastores, principalmente ali entre a década de 80 e 90, com um boom dos anos 2000, né? Talvez com aqueles crescimentos de movimentos, né? M12, G12, entre muitas outras coisas, de visão e tudo mais, né? Ensinos como este aqui da maldição hereditária invadiu muitas igrejas. E muitos crentes cresceram dentro dessa perspectiva, dentro da perspectiva de que existe uma maldição hereditária. Eu creio que só com os textos que nós já lemos até aqui, você já consegue perceber que só maldição hereditária, só esse título já não é compatível com a Escritura, só pelos textos que nós já lemos até agora. Mas eu gostaria de falar porque muitas pessoas, e talvez tenha alguém que esteja ouvindo ou que vai ouvir esse estudo, esteja aprisionado por esses ensinos, sofrendo por causa desses ensinos, né? E esse é um ensino muito comum em meios neopentecostais e alguns meios pentecostais. E é o ensino da maldição hereditária. Esse ensino ele entrou na igreja, como eu disse, assim, nos anos 80, 90, principalmente através do Peter Wagner, e aqui no Brasil teve grandes expoentes como Jorge Linhares e também a doutora Neuza Etioquia, e ela, ao ser questionada, né, sobre Romanos 10, 9, ela é defensora dessa doutrina da maldição hereditária, e ela diz algo muito, né, muito forte, segundo a doutrina dela. Ao ser questionada sobre Romanos 10, 9, que diz, se é com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então ela, assim como outros, eu estou citando porque foi que eu encontrei aí na internet, tem um link para não dizer que sou eu que estou dizendo isso, colocando palavra na boca de ninguém, mas está aí o link da onde eu tirei. Ela diz o seguinte, muitos crentes, né, que já têm dificuldades familiares, dificuldades com essa relação da paternidade, crescem debaixo desses ensinos, principalmente em igrejas neopentecostais, isso aqui é o alvo. Diz o seguinte, o fato de você estar salvo não significa que você não está debaixo de maldição. Isso é o que ela diz. Isso é o que a doutrina da maldição hereditária diz. O fato de você estar salvo não significa que você não está debaixo de maldição. Vejamos uma pessoa que é salva, mas veio de uma família que tem a síndrome de bancarrota. Ou seja, o avô nunca deu certo na área financeira, o pai também não deu e o filho também não deu. Daí essa pessoa aceitou Jesus. E a síndrome de bancarrota continua com ele. Então, o que tem que fazer? Nós precisamos verificar o que aconteceu há 4, 5 gerações atrás. No mundo, o que existe? A lei da semeadura e da colheita. Se seu avô, bisavô, tataravô tiver feito alguma coisa, você querendo ou não querendo, terá que pagar pelos seus erros, pelos erros deles, né? Romanos capítulo 10 é só salvação. A salvação em Cristo Jesus, segundo, aqui fecha aspas, né? Segundo a doutrina da maldição hereditária, não é suficiente para te livrar das maldições e do aprisionamento das suas gerações, das tristes experiências que você sofreu. E pasmem vocês, muitas pessoas crescem acreditando nisso e entram em um estado, né, psicológico
muito complicado, porque essa é a realidade. Então, tudo que começa a passar, nossa, é porque meu pai fez, e agora como que eu faço? E aí começa aquelas maluquices que a gente vê aí nas igrejas, né? De fazer regressão, de ter que voltar ao passado, né? De ter que perdoar a si mesmo. O pastor Hilário, ele comentou um pouquinho sobre isso. E não só isso, de ter que perdoar a Deus, né? Você precisa perdoar a Deus em algumas coisas, né? E não só perdoar os seus parentes, né? Mas você precisa perdoar o Senhor. Então é uma maluquice, mas muitas pessoas crescem dentro dessa perspectiva. Então, segundo a estranha doutrina, o crente precisa quebrar as maldições hereditárias e cancelar os pactos que ficaram vinculados com o diabo, mesmo após a pessoa ter sido convertida a Cristo. Ensina-se que herdamos as maldições que acompanharam nossos antepassados por causa dos seus pecados e pactos demoníacos e que precisamos anulá-los. Aí começa aquele negócio de quebra, de amarra, de um monte de coisa. Mas isso, na verdade, na minha humilde opinião, só faz o povo sofrer. Só faz o povo se distanciar de Deus. Porque para que haja essas quebras, e aí precisa de encontro e mais encontro, e tem que pagar para isso, tem que pagar para aquilo, e só fazendo o povo sofrer, e todas essas pessoas, e não estou aqui falando de A e de B, mas todos aqueles que proclamam isso, né, à luz da Escritura, é heresia, né, são doutrinas de falsos mestres, e todas essas pessoas terão que se encontrar com Deus e lidar com o próprio Deus, porque estão mexendo com vidas, estão mexendo com almas e estão se distanciando do que o apóstolo Paulo nos disse sobre o espírito de adoção. E, na verdade, estão aterrorizando, deixando pessoas aterradas, né? Mortas, presas, sem saídas, crendo que as suas marcas são incuráveis e que nem Cristo Jesus tem poder suficiente para restaurar uma alma. Mas, pastor, como que a gente responde isso, então, à luz da Escritura? Ezequiel, capítulo 18. Vai lá comigo. Rapidinho. Eu preciso ajudar vocês, porque isso é muito comum, às vezes esses assuntos surgem e a gente precisa estar esperto. Nós não podemos cair nessas falácias, nessas doutrinas heréticas, nessas doutrinas que machucam e nessas doutrinas que aprisionam pessoas. Ezequiel 18, abre aí. E só um parêntese aqui, a nossa denominação, por exemplo, nós temos na nossa síntese doutrinária, e nós congregacionais somos contra isso. Os nossos púlpitos não podem ter esse tipo de ensino, esse tipo de fala, né? Nós precisamos combater essas falas. Por isso que púlpito é um negócio muito sério, irmãos, porque dali você pode trazer vida ou você pode matar muita gente. Veja comigo Ezequiel, capítulo 18. O contexto aqui desse capítulo é que a nação de Israel tinha sido levado ao cativeiro da Babilônia, e os judeus cativos estavam se queixando. Eles estavam dizendo assim, nossa, nós estamos passando isso aqui, mas é por causa dos nossos pais. Eles não conseguiam olhar para eles mesmos. Então, eles estavam dizendo o seguinte, olha, nós estamos passando por esse cativeiro porque os nossos pais erraram, né? Mas eles não conseguiam contemplar os seus próprios erros, né? As suas próprias falhas e necessidades que eles precisavam expor a Deus. Uma coisa interessante que a gente pode usar aqui como contraponto é a vida de Daniel. Daniel também estava debaixo desse cativeiro. Mas lá em Daniel capítulo 9, depois de você dar uma lida, você vai ver que Daniel, em momento nenhum, ele vai culpar os pais. Ele vai culpar o povo. Mas ele se coloca no lugar do povo. Ele se coloca junto com o povo. Depois leia Daniel 9 e a sua oração é uma oração de entrega. Nós pecamos.
Nós erramos. E nós precisamos do Senhor. Nós precisamos de libertação. Os 70 anos, dito por Jeremias, já está chegando. E eu estou vendo que o povo não está mudando. E eu estou vendo que a situação está aqui. Nós precisamos ser libertos. Essa é a oração de Daniel, lá no capítulo 9. Então, Deus usa Ezequiel, levanta o profeta Ezequiel para combater essa falsa doutrina. Ou seja, essa doutrina de maldição hereditária, ela é antiga. Ela já quer dominar o arraial de Israel, o arraial da igreja, há muito tempo. Olha só, a partir do versículo 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que tem de vós, vós que acerca da terra de Israel, proferis este provérbio dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. O que eles estavam dizendo? Os nossos pais comeram a feijoada e nós que estamos com a dor de barriga. Isso é injusto, segundo eles. E aí diz Deus, verso 3, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai. Também a alma do Filho é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, um homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo carne sacrificada, este que conduz, esse que vive nos propósitos de Deus, ele não receberá juízo. Então, Deus começa a discorrer e fazer essa diferenciação. Aquele que pecar, esse morrerá. Veja comigo o versículo 14. E nós vamos ler do 14 ao 20, bem rapidamente. E eu acho que o texto já é muito didático, eu nem preciso falar muito, eu só peço que você acompanhe comigo. Eis que se ele gerar um filho, está falando de um judeu, gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, um filho que observou, um filho que viu, ou até mesmo um filho que sofreu por causa do pecado desse pai, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, ou seja, um filho que presenciou tudo isso, mas não cometeu as coisas que o seu pai cometeu. Olha o versículo 15. Não comer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher de seu próximo, não oprimir a ninguém, não retiver o penhor, não roubar, der o pão ao faminto, cobrir ao nu com veste, desviar do pobre a mão, não receber usura e juros, fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade, disse ao pai, certamente, o que diz aqui? Viverá. Quanto a seu pai, porque praticou o quê? Extorsão, rouba os bens do próximo e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá por causa de sua iniquidade. Mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente o que, irmãos? Viverá. Versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Sobre este quem? Sobre o perverso. Não existe doutrina de maldição hereditária. Em Cristo Jesus, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê, irmão? Você pode dizer aí na sua casa, livres. Nós somos livres de toda condenação. Nós somos livres de toda maldição. Em Cristo Jesus, nós recebemos a justificação e somos sarados. Louvado seja o nome do Senhor. Espero que isso tenha ficado claro para vocês. Então, quando alguém vier apresentar esse tipo de fala, leve logo com toda humildade em Ezequiel capítulo 18. Tudo bem? Podemos sair agora dessa primeira percepção de filhos que creem possuir marcas incuráveis por causa das tristes experiências. Então, mostramos que em Cristo é possível haver essa transformação e essa cura, e que também, levando mais para um lado teológico, que se apresentam, né? E, infelizmente, muitos
arraiais cristãos, nós vemos aqui que não há embasamento. Vamos para a